Estamos começando mais um Aldeia Cast. Eu, Rodrigo Becker, meu amigo Marco Leite, sempre com o apoio aqui da SIX e da Prefeitura de Canoas. Agora, quem precisa de atendimento oftalmológico em Canoas conta com um grande reforço. O Hospital de Olhos já está funcionando com atendimento 100% pelo SUS. Serão até 3 mil consultas com mais de 10 mil exames e 440 cirurgias por mês, ampliando o acesso da população e ajudando a reduzir a fila de espera. Mais cuidado com a visão, mais saúde para Canoas. Está acontecendo, está avançando. Hoje a gente recebe o secretário de Transportes, Leandro Machado, funcionário público de carreira, servidor do quadro aí. Obrigado por bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente sobre trânsito, transporte. Queria conversar um pouquinho, começar conversando assim dessa tua história, né? Servidor, qual é a tua formação? Por que foi parar ali no transporte? Como é que foi essa tua chegada ali e agora esse convite para assumir a secretaria? Queria que tu contasse um pouquinho para a gente assim. Bom, sou servidor desde 99, fiz o concurso em 99. Já para o transporte? Já na questão do agente de trânsito. Sim. Passei para agente de trânsito. Foi a primeira turma aqui de Canoas, 50 agentes. Então, foi uma mudança, né, na minha vida, que até então eu cuidava só de mim e a minha filha nasceu em 98, né? Então minha mãe disse, tinha alguém para cuidar agora. Tu tem que cuidar do teu futuro e do futuro de mais alguém. Então, antes eu tinha morado em vários estados, aí, várias cidades, e daí, nesse ano de 99, realmente, eu sentei o pé e vim para Canoas, né? Fui acolhido pela cidade e também pude dar o retorno, né? Ser um servidor público. Sim. A minha graduação depois foi em gestão pública na UBRA e posterior também fiz na URGS um pós-graduação em gestão pública, porque realmente eu me apaixonei pelo serviço e verifiquei assim, que era possível ser um servidor de verdade, fazer pela população, né? Que é, na verdade, o grande chefe do servidor público é a população, né? Sim, e o motivo de existir, né? O servidor, né? Exatamente. E foi nesse período bem a implementação das guarda de trânsito, não é bem o nome, né? Mas dessa formação que tem. Eu lembro que antes era a brigada que fazia esse negócio, né? Dentro desse mesmo tema, vou emendar uma pergunta junto, porque eu acompanhei essa transição aí, eu estava na prefeitura quando começou essa questão dos agentes de trânsito, né? Que a gente chama hoje. E eu achei uma história muito linda, que tu já prestou concurso para isso, mas muitos funcionários públicos, né, de carreira se transformaram em agentes públicos e estavam em cantos da prefeitura sem função, e essa nova fase da prefeitura com os agentes de trânsito transformou a vida de muita gente, né, cara? E isso que eu queria que desse um relato exatamente sobre essa história bonita de Canoas ter instalado os agentes de trânsito, né, a polícia de trânsito aqui. Na verdade, foi ainda na época do prefeito Lagranha, né? Sim. O último ano. E era muito recente, porque o Código de Trânsito brasileiro, que municipalizou o trânsito, é de 97. Então, era tudo muito recente ainda. Como tu bem disse antes, era a Brigada Militar que fazia tanto a questão da segurança quanto do trânsito, e se entendeu a questão de passar para o município essa responsabilidade dentro das vias urbanas, mas trabalhando ainda a brigada junto em algumas questões, né? Era dividido, mas poderia se trabalhar junto. Então, a gente assumiu o município como... Já na época, né, a Brigada Militar não tinha um efetivo suficiente para atender todas as questões de segurança. Então, o trânsito, quando a gente assumiu, era muito racha que tinha, né? A gente disse que a gente foi logo para Santa Maria e tinha o posto na Inconfidência com o Santos Ferreira. Uhum. Ali os jovens se juntavam para, enfim, consumir bebida, né? Era um lugar tipo uma festa, num posto de gasolina. E nessa concentração, geralmente, eles saíam fazendo racha, imagina, na Inconfidência. Ou as motos empinando e também fazendo racha. Então, a gente foi logo instalado ali um serviço novo, né? Praticamente todos os agentes ali tinham na base de 20 anos, 25 anos. E todos também, quase todos, era a primeira vez no serviço público. Então, era novidade para nós, para a cidade era novidade ainda, porque não se entendia essa questão da autoridade de trânsito, né? Um agente da autoridade de trânsito. Então, foi um momento difícil, né? de transição da brigada para nós. Mas a gente entende que o trabalho foi construído a duras penas. Na época, a gente só tinha o bloquinho e a caneta, né?
não tinha nenhum elemento de segurança. E o que a gente começou a verificar? Que a população, principalmente esses infratores, eles costumaram a ter mais cuidado ao sair, por exemplo, do próprio postinho. Então, é lógico que um agente de trânsito não consegue flagrar todas as infrações no município. Mas todo mundo sabe que tem um agente trabalhando. Isso a gente fala até nas cidades pequenas, depois eu posso contar uma história para vocês. Então, começou a diminuir a questão dos acidentes. Né? Os rachas começaram a diminuir porque... Não, hoje a gente quase não vê mais. Não, exato. Talvez ainda tenha alguns que não relatam. Eu me lembro que eu trabalhava no Timoreiro, foi por essa época aí, tá? Que teve uma grande operação ali naquele X do Romani, Rapace ali, em que a Brigada Militar, agentes de trânsito e as forças de segurança se reuniram e fizeram um cerco ali e prenderam um monte de gente. Foi manchete do jornal... Timoneiro, inclusive eu me lembro que eu fiz a manchete, chamei de X cacetão, sabe? Que foi realmente um troço que parou, porque era um abuso aqueles pegas que tinham naquela época. Tanto que chegou a morrer gente aqui na Tabaí, né? Em cima do viaduto aqui da Tabaí, porque a gurizada realmente exagerava. Né? E quantos agentes nós temos hoje? Tu tem ideia assim? Nós temos 60 agentes ao todo. Mas deixa eu contar uma pequena questão referente a esse dia que tu menciona. A gente recebeu uma ligação nesse dia, na noite, na verdade, da operação, uns 5 minutos antes de começar. Já estava todo mundo reunido, né? A gente fez com a Brigada Militar, a Polícia Civil, vários órgãos de segurança, a Guarda Municipal também. E uns 5 minutos antes, uma senhora ligou para nós dizendo: olha, isso aqui está uma bagunça, eles estão acelerando, e gritaria, e voz alta, é uma bagunça, isso aqui você tem que dar um jeito. E 5 minutos depois começava a operação, a gente foi lá, fechou todos os... Ela ligou de novo, olha, nunca vi uma eficiência tão grande assim. Na hora veio todo Um caso que marcou nós, né, foi essa coincidência, né, ter ligado antes. Mas referente aos agentes, nós temos em torno de 60 agentes. Sim. E operacional direto, nós temos 38 agentes trabalhando. Né? A questão do trânsito, ela também envolve a educação, envolve a engenharia, envolve o transporte. Então, outros agentes também estão distribuídos dentro da secretaria, mas que, eventualmente, pela necessidade, né, nós deveríamos ter, conforme o Denatran, seria em torno de 250, o ideal, mas 125 mínimo agentes. Então, a gente sabe que quase nenhuma cidade consegue alcançar isso, que seria o ideal para a segurança, mas a gente se vira. Os administrativos, eventualmente, estão na rua também, em eventos, corridas. E tem as operações integradas, aquelas coisas, a guarda de trânsito sempre está junto ali. A Brigada Militar, né? Há pouco tempo aqui teve o comandante da brigada falando das nossas ações, que a gente está puxando mais. Ajudou demais, e a gente fica muito contente, se oferece sempre que possível para ajudar eles nas operações e eles também nas nossas, junto com a guarda também, certamente. Secretário, a gente tem uma pergunta interessante, que foi uma obra que foi adiada agora, a inauguração dela, que foi essa questão do viaduto aqui da Metrovel, aqui, né? E tem mais o outro lá da Matias, da Boqueirão lá. Isso é uma percepção minha, por favor, eu quero que, talvez isso não seja da opinião pública, mas é o que eu penso como sou morador há muito tempo aqui. Eu vejo que a obra, ela resolveu a BR-116 com aquele alargamento dos 2 viadutos, né? Eles realmente ficaram muito bem feitos, mas o senhor não acha que estreitou as entradas onde tu faz os retornos em Canoas ali, porque me parece que a faixa ficou muito apertada para os veículos. E isso, mesmo com as obras, tu já começa a perceber que isso pode ser um problema futuro. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Eu não acho, né? A gente verificou, eram 3 faixas, agora são 2, né? Tinha uma faixa praticamente que era livre para fazer o retorno, né? Capital, por exemplo, e não terá mais, então vai reduzir. Só que ali é de competência, né, do governo federal, da União, do DENIT, a fiscalização da PRF. Então, nós não temos muita oportunidade, porque até são obras que são planejadas há muitos e muitos anos atrás, né? O próprio viaduto tem 40 anos que foi programada essa obra. Hoje, se fosse ser programada, ela provavelmente seria maior, seria diferente, teria local para ciclo, né, pedestre. Não tem, então, porque foi planejada lá atrás. E assim também é com aquelas faixas ali. Houve uma redução, sim, uma perda, e a gente no município, porque
a rodovia, ela influencia diretamente dentro do tráfego urbano. Então, nós vamos ter, sim, que planejar, nós vamos ter que fazer alterações e melhorar o nosso fluxo interno, porque parte desse tráfego que era da BR, da lateral, provavelmente vai entrar dentro do ali eu diria que é município. talvez a principal entrada, troca de lado da cidade, né? Quem está de um lado passar por outro ali na Metrovel, na antiga Metrovel, talvez seja a principal. E esses estudos acabam eles precisam ser feitos depois que a obra estiver pronta, porque aí tu consegue medir o volume de casa e tal. Tem algum planejamento para isso já? Ou como é que está essa situação? O estudo ele pode ser feito antes. A gente não consegue ter na prática o que vai acontecer, mas a gente consegue ter o volume de veículos. Então, a gente está contratando agora em 15 pontos, né, com todas essas obras que estão tanto aqui quanto na própria Noruega, que vai ser aberta lá também. Toda essa redondeza ali nós estamos contratando um estudo, né, para verificar o fluxo. Com a divisão, depois a gente verifica para onde é que se deslocou o fluxo, o que a gente tem que fazer. Então, pode ser que tenha que tirar uma rótula, botar um semáforo, proibir um estacionamento, fazer binário. Então, para isso, a gente tem um corpo técnico lá com os engenheiros de tráfego, né, que já estão estudando isso. A gente adquiriu recentemente softwares também para fazer essa modelação. Então, tudo que tem para ser feito antes está sendo feito pela secretaria e pelo corpo técnico. As obras são boas, eu acho que tem que fazer. Sim, exatamente. Mas a gente precisa dar uma pensada depois como E uma das coisas que pode resolver isso é o túnel da Domingos Martins, né? Que também está bem adiantado já, né? Já passaram para a segunda parte da faixa, né? Eu gosto. Aí você fala BR, eu falo faixa, né? Eu sou do antigo ainda. Tempo antigo, Marley. Já passou por lá onde está ali o restaurante, Paçoquinha, enfim, aquela zona ali, a obra adentrou aquela segunda fase ali. Sim. Ela não deve demorar, eu acho, pelo jeito, né? Ela vai ser liberada, a parte de cima, são 5 faixas, né, para cada pista, né? Muito antes do restante, do túnel, né? O túnel depende ainda de mais algumas obras, de drenagem também, por parte do município, né? O município tem uma contrapartida que já está contratada, já está sendo realizado. Essa parte vai demorar um pouco mais, a parte do túnel propriamente dito embaixo. A parte de cima da faixa, que lá em Cachoeirinha também era faixa, era criança lá, ela vai ser, acredito que no próximo mês aí já esteja pronto, liberado. A previsão de entrega do túnel é o ano que vem. A gente já não está muito longe. Exatamente. A faixa é antes, mas depois vai o túnel, né? Então, aí tem obras acessórias. Isso é uma coisa que vai melhorar muito o fluxo do centro. Ainda eu tenho umas dúvidas com os gargalos ali da Domingos Martins, para onde é que vai aquele número de carros ali, mas isso aí é uma questão que vocês vão ter que resolver, né? Isso. Porque a ideia do prefeito era levantar o trem, né? Não é dele, né? Esse plano já existe, vem sendo estudado faz muito tempo. Seria a glória, né? Se pudessem passar por baixo de um viaduto ali, né? Sim. Mas, enfim, isso é uma coisa muito maior do que o que tem hoje, que se oferece, né? Sim. Esse projeto do túnel é de 84, né? E no projeto, lá em 84, lá no início, eu fiquei sabendo, porque eu acho que estava na escola ainda, mas ele continha um viaduto por cima do trem. Lá. Depois, né, tanto tempo, nós temos que momento... Isso eu ouvi de engenheiro. Eu escrevi o livro de memórias do seu Osório Biasus, da Vicasa, né? E aí eu acabei estudando um pouco a questão do trem, porque o seu Osório reputa muito a derrocada da Vicasa à chegada do trem. Antes todo mundo usava o ônibus para ir para Porto Alegre, o trem, ninguém não, muito menos pessoas passavam a usar, porque o trem era subsidiado na época, tarifa era uma fração do preço da passagem. Sim. Então, um pouco do que aconteceu com a Vicasa, de mega empresa que ela era, e se reduzir, tinha a ver com isso. Eu comecei a estudar isso. O projeto original do metrô, como a gente conhece hoje, é de 74. E ele já previa que no centro de Canoas fosse subterrâneo. Só que economicamente era inviável, porque o trilho já até existia, tinha Maria Fumaça lá, antigamente, né? Tipo, andando ali. Então o trilho já existia, uma adaptação do trilho existente e botava o metrô em cima, era muito fácil fazer. E com um subterrâneo, um elevado na época não se pensou, viu? Não se cogitou, pelo menos acho que não era a matriz dos trens na época não era elevada. Assim. Nos Estados Unidos já era, eu acho que tinha
Chicago, por exemplo, Deveriam Nova ter York já pensado, tinha porque elevado. Novo Hamburgo fez Mas- todo elevado, né? Sim, porque depois, bem depois, né? Aquele projeto já dos anos 90, daí eles falaram, não vamos atrapalhar a cidade. Já tinha Mas São uma Leopoldo dimensão. tem elevado. Esse, então, São Começa- Leopoldo e Novo Hamburgo são todos elevados. Começa depois da estação Unicinos. Até a Unicinos é solo, depois eleva e Sim. vai. E a cidade passa por baixo. Tem coisas ali que tem que conformar, ficou meio feio assim aquele negócio, mas a cidade se transita por baixo, circula, né? E aqui a gente teria que, em algum momento, talvez avaliar isso, né? Apesar do custo. A avaliação existe, né? Sempre que possível, quando tem aí alguma liberação de verba, alguma Sim. tentativa, o projeto está pronto. Uma janela Já tá de pronto. financiamento, a gente tem que daqui a pouco Então, encaixar isso aí. Pode Né? ter certeza aí que durante os anos, algumas vezes já foram feitas essas tentativas, e a gente espera que algum dia, sim, isso possa vir a acontecer aí no município. Vai desafogar demais, né? Vai virar outra cidade praticamente. Imagina, tipo, de circular ali, né? Voltar a conviver com a praça, né? Porque a gente tá de um lado e não vê a praça da igreja, né? É Vou passar verdade. por baixo. Novos ônibus, né? O senhor agora teve numa feira grande aí, dando uma olhada, né? O prefeito anunciou os 27 ônibus aí, sendo 2 elétricos, né? Um recurso aí de 31,15 milhões, via o novo Pacto de Transporte. Eu quero saber do ponto de vista técnico e econômico dessa viabilidade e de como isso vai ser feito em Canoas. Certo. Bom, essa questão da aquisição de ônibus para Canoas é algo muito novo por parte da gestão, né? Até então, quem adquire ônibus sempre era quem tem a concessão do transporte. Ocorre que faz um bocado de tempo já, né, que houve a queda de passageiros, né? Começou já com os aplicativos, né? Em 2015, em dezembro de 2015, começam os aplicativos, começa uma redução do número de passageiros que são quem sustentavam o sistema. A partir daí temos a pandemia, né, uma queda de quase, em um determinado momento, quase 80% de passageiros, e por último, agora a enchente, né? Então, o sistema, como foi pensado e criado lá no antigo J-Port, que era um órgão que planejava o transporte e fazia esse cálculo para tirar a receita de um serviço da tarifa, já não funcionava mais. E hoje não funciona praticamente em nenhuma cidade. O transporte é subsidiado praticamente em todas as cidades. Mas continuou não sendo fácil fazer essa conta. Então, em muitas cidades já tem aquisição por parte da prefeitura, do órgão gestor, de veículos. Não seremos os primeiros aí. O que ocorre? É que se faz a conta. Quando a prefeitura adquire um veículo através do Ministério das Cidades, faz um programa para que possa ser adquirido com taxas menores, um período maior e com... não se paga os 2 primeiros anos. Né? Só carência. A carência de 2 anos, nenhuma empresa consegue isso. Nenhuma empresa consegue comprar das mesmas condições que uma prefeitura para o governo federal, né? Com um programa do governo federal. E o que acontece em Canoas hoje? A gente tem um passe livre. Nós temos um passe livre. Então, quem paga, né, quem subsidia total dos valores é a prefeitura. Se a empresa compra esses veículos, e nós temos a licitação agora no final de 2028. Então, se a empresa compra veículos nessa quantidade, nós temos que, até o final de 2028, garantir que eles vão receber porque eles pagaram e compraram. Sim. Ou seja, a prefeitura iria gastar até 2028 um valor que inimaginável, não tem condições de pagar. Sim. Desembolsar um valor à vista, provavelmente, isso, né? Para quitar aquela licitação ali que estava concluindo. Então, essa conta foi feita. A prefeitura comprando é mais vantajoso, tem um período maior, tem a carência. Então, o que ocorre? A gente precisa dar a melhor condição de transporte para a população. Nós estamos com uma frota envelhecida, até mesmo por esses motivos que eu falei anteriormente, né, que vem caindo. O que foi feito em determinados momentos? Foi se estendendo a vida útil dos ônibus. Hoje nós temos ônibus que estão no limite e dando muito problema. Aí a outra vantagem é que o ônibus adquirido
nessa leva aí pertencerá à prefeitura, ele não é da empresa, né? Isso é muito importante. É da prefeitura e é mais barato. Qual era a outra situação? Seria da empresa e seria muito caro. Então é uma conta simples. que é feita. Até porque hoje, né, eu vou falar diretamente o nome da empresa que se chama Sogal, né? Sim. Ou qualquer outra que estivesse no lugar. Por força desses adiamentos do contrato da Sogal e a coisa que realmente foi se estender lá para 2028 por questões legais, porque a Sogal tinha o direito de ficar até 2028, e os prefeitos foram empurrando isso com a barriga, sobrou para o Ayrton aqui no final, e finalmente botar um ponto final nisso. Nós vamos ter a licitação no dia que venceu o contrato, que era renovável por 10 anos, renovável por mais 10. Isso é o que está assinado no contrato ali. Enfim, vai se respeitar isso finalmente, né? Sim. Não vai ter mais aquela discussão de renova por um ano. Com isso, tu não dá condição para qualquer empresa fazer financiamento, né? Porque se a pessoa tem um contrato com o município ou a cidade que ele estiver, e tiver 2 anos só, ele não tem como adquirir um ônibus. Porque nenhum banco vai dar financiamento para isso, entendeu? Porque a empresa não tem como garantir isso. Então, o que o município está fazendo? Está dando condições da empresa funcionar, né? Tem muita gente que acha que está dando ônibus de graça, e não é assim que funciona. É isso que eu queria que tu esclarecesse para a população, entendeu? De como é que realmente vai ser isso. A grande questão é essa, é a população. A nossa preocupação é com a população. Está tendo atraso de ônibus, está tendo quebra de ônibus, as pessoas se atrasam no serviço por uma consulta médica que havia marcado há muito tempo. Então, a nossa preocupação é com o sistema. E lá, a nossa diretoria de transporte, lá ela acompanha diretamente o percentual de quebra de viagem, que a gente chama. Então, logicamente, a gente realiza cerca de 1.500 viagens por dia no sistema urbano. Quebrar uma viagem ou outra é aceitável e está dentro da programação de todas as empresas de qualquer cidade. Sim, pode acontecer um acidente, por exemplo. Bater o ônibus, né? É uma coisa prevista. Um atraso, ou até mesmo quebrar, né? Se estragar. Então, é só a gente pensar 1.500 dias na vida da gente, quantos dias a gente não conseguiu sair com o carro da gente, por eventualmente vai saber qual o problema, né? Então, ocorre isso com a empresa e um percentual aceitável é 2%. É isso que se tem a nível nacional, nas grandes cidades, nas capitais. Canoas teve índices elevados, chegou a 4%, 5% em determinado momento. Hoje nós estamos, agora eu acho que foi me passado pela fiscalização, abaixo de 2%. Mas o que ocorre? Tanto é que as reclamações em redes sociais eram muito mais fortes um tempo atrás, e agora houve a redução porque a gente está dentro do nível. Só que um ônibus dessas 1.500 viagens que quebra, tem 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas lá dentro que trouxe transtorno na vida delas. Né? Então, elas vão fazer, logicamente, com todo o direito, a sua reclamação. O que a administração procura, a gestão procura, é a redução desse número menor. A gente quer 0. A gente quer 0 mortes no trânsito. A gente quer 0 perda de viagem. E a gente trabalha para isso. Mas daí alcançar é complicado. Claro. E a aquisição dos ônibus é nessa busca da qualidade do transporte para a população de Canoas. O que é importante salientar é que os ônibus são do município, não são da empresa. A empresa só vai fazer a execução do serviço, vai botar o motorista, mas ela vai ter que cuidar do ônibus, ela vai dar manutenção do ônibus, ela vai lavar o ônibus e ela vai ter que entregar o ônibus nas mesmas condições que recebeu. Ou seja, a licitação 2028, se a empresa sair, se ganhar outra empresa, ela entrega esses ônibus para a prefeitura que vão ser passados. E o reflexo, qual é que é? O reflexo é que a prefeitura paga menos e continuar o passe livre, vai ter um subsídio bem menor do que se tivesse que pagar todo o ônibus para a empresa. Então, é uma conta simples. Né? Claro que, para quem não trabalha todo dia com isso, é meio complicado de entender, mas é dessa maneira. O ônibus é da prefeitura, se a empresa comprasse, nós tínhamos que pagar ela ir embora e ia levar os ônibus. Nós pagamos com uma taxa menor, com um período maior, com a carência, e os ônibus são nossos. E, secretário, quando esses ônibus chegam? O senhor tem ideia? Essa é uma outra. Eu acho que vocês acompanham bem como é a aquisição, né, pública, para um serviço público, de um bem público. Existe o trâmite burocrático, uma licitação, ainda mais quando envolve
o governo federal que pede as exigências, então a gente tem que fazer uma lei autorizativa que tem que passar pela Câmara desse valor, a gente precisa montar a licitação, tem que saber qual é o ônibus que a gente quer que serve melhor para a cidade, porque não é tudo igual, né? Uma cidade Sim. que nem Caxias tem uma exigência, que nem Canoas tem outra exigência. Então, depois de escolher os ônibus, a gente abre a licitação, tem as empresas concorrem, uma empresa ganha, aí definiu a empresa, ganhou. Para os ônibus diesel, são em torno de 150 dias até conseguir entregar, e os elétricos em torno de 180 dias. Sim. Então, o que a gente está calculando? Que vai ser todo esse trâmite vai ser para metade do ano que vem, um pouquinho depois. Sim, para cumprir todas essas etapas, né? Mas é o que eu digo, a dependência de órgãos e de situações que fogem totalmente Não, ao e o controle. ônibus não é que nem carro, né? Que a gente vai ali na concessionária, se Exato. bobear, sai com o carro andando, né? Mas tem que ser construído. E, em geral, também essa tipificação do ônibus, né? Para o uso que ele vai ter, também precisa ser produzido, né? Não está pronto lá, esperando para alguém buscar, né? Eu acredito. Ainda mais nessa quantidade, né? Eu acredito que agora vai ter uma evolução, porque São Paulo já são milhares de ônibus elétricos que tem. Então, as coisas estão evoluindo, né? Então, a gente torce para que consiga fazer no menor tempo possível. Nós estávamos conversando aqui antes, um pouquinho de começar a gravação, você estava me contando a questão da diferença de preço, né? De por que não daria para comprar, por exemplo, uns 30 ônibus elétricos, que seria daria uma vantagem para a gente em relação à questão ambiental, enfim, emissão de gases, né? Mas hoje é impossível para o município comprar porque tem uma diferença muito grande de preço, né? Queria que você comentasse um pouquinho por isso. Porque... A grande ideia, isso a gente conversou com o prefeito, tomou a decisão, é que tinha a necessidade de começar a eletrificação. Uhum. Eu sou do tempo aí que não tinha bilhetagem eletrônica, que não tinha GPS nos ônibus. E eu me lembro a dificuldade, a fichinha, né? Que se vendia fichinha, já trocava no cachorro-quente, né? Então o prefeito era uma promessa dele o ônibus elétrico. Então foi um esforço muito grande, né? Porque o nosso sonho que trabalhamos, que somos servidores, a gente vai estar daqui a muitos anos aqui, é que isso um dia chegue a toda a frota elétrica, né? E ele está cumprindo a promessa. Só que um ônibus elétrico está em torno de 2.300.000, 2.600.000. Mais ou menos isso é o valor do ônibus elétrico. E o que a gente tinha disponível, se a gente fosse comprar apenas elétrico, seria uma quantidade pequena de ônibus. Então, o que a gente procurou? A gente tinha que primeiro garantir esse ônibus andando, o horário para as pessoas, então preferimos comprar 25 ônibus Euro 6, que é um ônibus mais moderno que tem na emissão de gases, que já reduz significativamente a questão da poluição. Sim. Atende de uma maneira melhor, a gente pode tirar esses ônibus mais velhos que estão dando mais problemas e ainda começar a eletrificação. Então a ideia foi essa, porque se fosse comprar 8, 9 ônibus, é muito melhor ter os 27 agora, porque a gente precisa melhorar essa questão. Reduzir a idade geral da frota, né? O ônibus, o senhor falou que o ônibus elétrico 2.600.000, 300, o convencional em torno de 1 milhão, né? Então a diferença é bem grande. A questão é que a gente vai trabalhar depois, por exemplo, nas condições. Então, como a gente estava na feira e a gente está verificando isso em várias outras cidades, se consegue baixar esse valor do ônibus, a gente consegue melhorar a qualidade. Por exemplo, o motor traseiro. O motor traseiro é um motor que traz mais conforto para o motorista, menor questão de ruído dentro do ônibus. Então, essas questões é que a gente vai trabalhar depois dentro dos ônibus. A gente espera ver os valores. Então, são decisões a serem tomadas agora, e a gente está fazendo esses estudos em outras cidades que adquiriram, para pegar a melhor questão e condição e veículo para a cidade de Canoas. A gente tem uma vantagem aqui que não tem muito aclive, né? Se tu está comentando Caxias, por exemplo, mas tem que ser robusto, motor potente para poder subir e descer. Né? E dentro dessa feira, por exemplo, tu fez vários contatos, é claro, né? Os municípios, porque Canoas não é a única que vai comprar ônibus, são vários municípios pelo Brasil afora aí, né? Vocês estão organizados para poder negociar em bloco, né? Digamos assim. Imagina, uma pessoa vai comprar um veículo, custa um preço. Agora, se várias pessoas procurarem e fizerem um pacote, a coisa baixa o custo. Inclusive, pode gerar até mais ônibus, né? Numa economia assim, que tu consiga um ônibus a mais só com os descontos. Né?
A gente chegou a pensar nisso, Marco, mas ao que parece, essa questão, quando tem a gente lança o nosso projeto, o programa para aquisição de ônibus, a gente tem que ficar naquele volume de ônibus. Porque, pela lógica, a gente pensando assim, se eu consigo reduzir, em vez dos 27, eu compro 28, 29, 30. Isso pode tornar o processo mais demorado e até ir para fim de fila. Então, o correto, o que a gente está pensando é dar a melhor condição do veículo. Rigorosamente o que foi planejado. Dar a melhor condição. Porque eu mesmo fui um que pensei isso e cheguei, porque não é apenas a Secretaria de Mobilidade, né? Nós temos envolvido a PGM, nós temos envolvido a Secretaria de Captação, de Licitações, então é a Prefeitura que está envolvida nesse projeto. E, lógico, capitaneada pelo prefeito Ayrton. Então eu cheguei a pensar isso e outras pessoas, né, que já estão mais acostumadas com esses processos licitatórios, que é a Secretaria lá de Captação, alertaram nessa questão de, olha, tem que manter o que passou no projeto lá do valor. Sim. A empresa que presta serviço para Canoas, claro que aumentou a demanda com a gratuidade, as pessoas estão usando o ônibus e isso gera impacto econômico para o município, inclusive, gerando muito. Passeios das pessoas nos fins de semana, que eu não tinha condição de pagar uma passagem para a família, pode ir no Capão do Corvo, no Parcão, enfim, e fazer com isso que se gere renda, né, para o comerciante que está vendendo no parque, ou o próprio shopping, o centro da cidade, quando funciona no sábado. A coisa aumentou. A empresa investiu esse ano passado em 8 ônibus seminovos e 2 novos também. Ela está fazendo a parte dela ou tem muito que ser feito ainda, secretário? Ela agora vai ser entregue mais 2 ônibus, né? Sim. Então, essa entrega desses 8 ônibus são ônibus articulados, né? Nós tínhamos 2 ônibus articulados em Canoas, agora nós temos 12 ônibus. Então, não teve o aumento da frota porque foi substituição, mas teve o aumento da capacidade de transporte. Porque, como tu bem citou, aí passamos lá de 850 mil passageiros, agora praticamente 1.600.000. Então, quem circula na cidade, eu acho que tu falou, né, Rodrigo, que tu levanta bem cedo, a gente passa na parada de ônibus e a gente fica estranhando, porque não era assim. Sim. Então, tem muita gente andando de ônibus. Então, a empresa adquiriu esses ônibus articulados, não são 0, mas são ônibus, né, melhores dos que saíram e com condições de trafegabilidade. Então, tá havendo por parte da empresa, sim, essa preocupação, teve uma preocupação grande na mecânica, uma cobrança também na fiscalização, e junto com a empresa Sogal, eles melhoraram a questão das oficinas, né? Então, teve uma entrega e como é que a gente nota? Tudo que a gente fala no transporte, e a gente tem que ser diferente no sentido de ver o todo, né? O global, o macro. Porque quando chega uma reclamação, isso eu trabalho desde 2004, 2003 no transporte, eu fiquei 1 hora na parada, e antes a gente não tinha como medir isso. Hoje a gente tem através do GPS. Então a gente pega de tudo, né? Desde uma pessoa que ficou no celular e não viu o ônibus passar, até um ônibus que realmente não passou. Né? Mas a gente consegue ter exatamente o que aconteceu. Então o sistema está diferente, a empresa está fazendo parte dela e a fiscalização também está fazendo a parte. E a aquisição de ônibus é justamente para melhorar tudo isso que a gente deseja para o transporte. Lembrando que o episódio tem o apoio da SIX e da Prefeitura de Canoas. Agora, quem precisa de atendimento oftalmológico em Canoas conta com um grande reforço. O Hospital de Olhos já está funcionando com atendimento 100% pelo SUS. Serão até 3.000 consultas, mais de 10.000 exames e 440 cirurgias por mês, ampliando o acesso da população e ajudando a reduzir a fila de espera. Mais cuidado com a visão, mais saúde para Canoas. Está acontecendo, está avançando. E a tua opinião, tu acha que experiência de Canoas com o passe livre, tu acha que deu certo, assim? Como é que foi pra ti ali, que é o controlador do sistema, assim? Como é que é pra ti? Tu acha que funcionou, tá funcionando? Eu posso dizer que a maior satisfação que eu tenho como servidor é essa questão, porque trocou de governo, né? Trocou de secretário. Sim. E quem estava desde o início lá somos os servidores. Então, junto com a equipe que a gente tem, né? A gente tem uma assessoria técnica lá incrível que a gente conseguiu construir. Temos o setor de transporte, temos os fiscais, né? Temos fiscais lá, tudo com tempo de aposentadoria já. Sim, mas a gente veste a camisa e trabalha junto. E o que a gente vê?
A gente vê reclamação, mas a gente vê o outro lado, né? As pessoas que conseguem hoje, por exemplo, nós temos 2 restaurantes populares em Canoas. Quem é que consegue todo dia, quem mora a 10 quilômetros de um restaurante, ele vai pagar menos, ele vai se alimentar, mas se não tiver o acesso ao transporte, como é que ele vai? Dia de chuva, por exemplo. O cara não consegue ir a pé até o lugar, né? Pô, dia de chuva ou não chuva. Se é 10 quilômetros, tu vai almoçar todo dia, não tem. Tu vai buscar o remédio. E não é só isso, porque a gente fala assim, a gente pensa que a questão do passe livre é uma política pública do transporte coletivo que carrega mais passageiros, né? É uma política de acesso à cidade. Essa mobilidade ela é uma ferramenta para que as pessoas tenham uma melhoria na questão econômica, na questão social. Porque esse dinheiro está girando na cidade. Alguns vão lá para o restaurante popular, outros vão para o parque, levar o filho para andar de bicicleta, para comer uma pipoca. Outros vão no cinema. Conforme a condição, a pessoa ela investe o dinheiro nela, na saúde, na família. Então, cidades, nós já recebemos algumas cidades que vieram aqui, porque admiram, querem saber como é que o prefeito conseguiu, como é que está sendo desenvolvido, se continua. Nós somos a 2ª maior cidade do país e é onde a gente vai lá em São Paulo, a gente teve as pessoas, como é que vocês conseguiram? Admirando. Sim. A gente tem a Josi do Canto, ela veio do trem, ela está do Transurb, ela está nos auxiliando aqui como assessora do gabinete e nós chegamos lá e as pessoas já sabiam de Canoas, as pessoas conheciam, primeiro, logicamente era uma feira de ônibus, então o pessoal já sabia que nós tínhamos dinheiro para adquirir ônibus, né? Então, mas também a questão do passe livre, né? As pessoas sabiam. Sim. Então, para mim é uma satisfação, porque é uma questão que a gente vê as pessoas mais humildes tendo acesso que antes não tinham. Então, eu vejo... Eu sou um cara que apoia. A pessoa costuma dizer, né? Desculpa. Não, fala. A pessoa costuma dizer assim, quem não é gratuito, quem paga somos nós. Realmente quem paga somos nós. Eu vou falar um exemplo que eu vivo. Eu tenho carro, posso andar, ir e vir, mas eu tenho coisas que da Santos Ferreira, se eu vou num velório, por exemplo, que eu fui há pouco tempo num velório de uns amigos nossos, que era colega teu, o Aires Vigel ali, você conheceu. Eu prefiro ir de ônibus, porque lá no cemitério eu vou ter que, além de gastar gasolina do meu carro, eu vou ter que pagar o estacionamento lá, ou deixar na rua ali, né, que é difícil deixar. Então, isso para mim me serve, faz parte do meu imposto que eu estou usando. Isso. Entendeu? E eu acho que se todo cidadão valorizasse esse pequeno detalhe que eu disse, ele apoiaria a gratuidade. Mas tem gente que não usa ônibus e costuma dizer assim, não é de graça. Eu pago com o meu imposto. Porque ele não tem empatia com a pessoa que precisa. Sistema. Eu trabalho na HU também, ali a gente vê isso que tu falaste da parada cheia. É uma coisa que a gente nota, em geral as consultas são de manhã, né, ambulatório, a parada cheinha ali, depois daquele horário que sai o pessoal, tá cheinha a parada. Só tá todo mundo voltando para sua casa. As pessoas moram no Niterói, não tem como ir a pé até ali, né? Isso é uma coisa que a gente nota, assim. E a pessoa, as pessoas se estão pagando, é do imposto que sai isso. Mas as pessoas pagam o asfalto também. O asfalto sai do imposto, a placa sai do imposto, a poda, tudo sai do imposto. E alguma coisa tem que ser usado, né? E eu acho que o transporte é elementar. O transporte, ele afeta, porque a gente fez um estudo grande antes o passe livre, ele veio sem planejamento. Né? Então, enchente, passe livre. Amanhã é passe livre. Né? Então, não teve planejamento. Então, a gente teve que aprender no decorrer que ele era prorrogado. O que a gente pensava? Vai acabar, daqui a 3 meses acaba. Não, prorroga. E a gente foi aprendendo. Então, são mais de 140 cidades no país que já tem um passe livre e a gente vê essa experiência. Não teve um grande estudo, a gente está tentando organizar aqui no município um grande estudo do impacto do passe livre que tem nessa questão social, na questão econômica, até na questão de segurança, de trabalho e tudo mais. Mas a falta desse planejamento, a gente teve que se adequar no decorrer, né? O carro andando, a gente teve que trocar a roda. E o que a gente consegue ver é tu andar lá no ônibus e saber a história de alguém que está andando. É saber alguém que foi buscar o seu remédio. É saber alguém que continuou indo na fisioterapia, que não iria, porque ela não teria dinheiro.
Então muda, e geralmente é a pessoa mais humilde. E é aquilo que tu falou, ó, tu trabalha no HU, nós temos 3 universidades aqui em Canoas que todo mundo pode ir de ônibus de graça. Eu sou um usuário, eu digo isso para todo mundo sem constrangimento, assim, as pessoas acham, mas tu ando bastante, porque eu acho que é o transporte mais democrático, assim, mais popular, para tirar um pouco o carro da rua. A gente reclama, a gente tá ali na Confidência, demora 2 tempos para atravessar, sim, porque olha, os carros tem só um cara andando, só o motorista, com a janela bem fechada. Se tirasse metade daqueles carros, todo mundo passava num tempo só. Então acho que o transporte é importante por isso também. Mas eu sinto que a crítica às vezes vem daquele que não usa o transporte, né? Aquele que acha só que o dinheiro deveria ir para outro lugar. Bom, beleza, pode achar que podia ir para outro lugar. Sim. Mas hoje ele está servindo a alguma coisa, né? Sim. Eu sou um usuário, sempre fiz. Quando eu trabalho no Diário de Canoas, as pessoas até brincavam, porque eu chegava meia hora antes por causa do horário do ônibus, né? Pô, mas tu não chega no ônibus? Não, eu chego porque eu pego o ônibus na frente da minha casa, né? Tem que chegar um pouco antes. Uma das coisas melhores que tem do transporte que eu vi aqui na região metropolitana, talvez no Rio Grande do Sul, vou exagerar um pouco, foi o Trenzurb. Eu não vou a Porto Alegre de carro. Se eu vou sozinho, claro que se eu for com a família, a gente vai de carro, mas se eu for sozinho... Aliás, ficamos de comer um mocotó. Exato, eu desço no mercado público ali, sigo meu rumo para onde eu tenho que ir, nas empresas que eu presto serviço em Porto Alegre, enfim, eu vou de trem, tá? Como é que está essa relação do transporte intermunicipal de Canoas, né? Com o Trenzurb, né? Isso também está bem resolvido, ou porque esse tem que pagar a passagem, né? Que chama-se o... Integração. O integração. Como é que está? O que aconteceu? Com o advento do passe livre, a grande parcela de usuários desse sistema, ela passou para o sistema urbano. Migrou para o sistema urbano. Tanto é que várias linhas foram extintas, né? Algumas eu acho que ainda permanece. O aumento do nosso público ali se deve muito a isso. Nós tínhamos o TM, que saía do final da Matias, né? E eu acho que vai até a Restinga, esse TM. Ele parou de sair lá do final da Matias e sai ali da estação Matias agora. Porque as pessoas... Vem de municipal até ali. Né, até a questão da Metroplan ali, o ônibus saindo dali, nós fizemos a integração com eles. E a integração com o trem é a mesma coisa. Né? Em algumas estações fora aqui da área central, conseguem utilizar, mas se não, as pessoas vêm até aqui, descem e pegam o trem. Então, sua grande parcela aí, quem faz a integração hoje com o Trenzurb já é o sistema urbano através da Sogal. Era uma coisa que eu outra coisa, com o advento da enchente, vocês pegaram a cidade, eu falo o governo Ayrton, sendo reconstruída ainda com a água dentro do lado oeste, é leste ou oeste? Oeste. Sim, do lado oeste. O alagado é oeste. O alagado, ainda alagado e sendo totalmente limpo, que se demorou meses para fazer isso. Sim, no governo do Jair. Tanto no governo do Jair como um pedaço do governo Ayrton também. Então, e a frota de Canoas, ao longo dos anos, aumentou muito, né? Como é que está a situação? Porque o grande gargalo e a movimentação da nossa frota hoje circula para o outro lado da cidade, né? São buracos novos, né? Sinalização que fica desfeita. Como é que está sendo trabalhado isso com o aumento da nossa frota e o sistema todo funcionando, viário? Muito trabalho. Está sendo trabalhado com muito trabalho, né? A gente realmente passou por uma situação... Eu recebia vários telefonemas e mensagens de pessoas de outras cidades e até de estado, porque a minha questão de ter ligação com federação e com o sindicato dos agentes de trânsito, muitas pessoas ligando, vendo essa situação que a gente passava aqui. Então, eu moro do outro lado, eu moro na São José, então as pessoas, tu foi atingido, né? Tu foi afetado. Eu acho que não tem como dizer que não foi afetado. Todo mundo foi afetado. A gente teve colega no trânsito que estava tirando pessoas, móveis dentro da enchente com a sua casa tomada de água. E é normal, natural. O que aconteceu? Todo lado da cidade alagado, os buracos, a gente perdeu parada, a gente perdeu sinaleira, a gente perdeu placa de trânsito.
e todos os veículos, um aumento gigantesco de veículos do outro lado, do lado oeste da cidade também, que não era preparado para aquele volume de tráfego, então também sofrendo com a questão do asfalto, por exemplo, né, buracos e tudo mais. E uma troca de governo no meio, como tu bem disse, né? Então, contratos ainda, alguns sendo renovados, alguns por renovar. Isso foi um dos grandes problemas, né? Um dos grandes problemas. Contratos que venceram e daí a licitação demorou, enfim, né? A licitação é algo complicado, né? É algo, às vezes, a gente nem espera o quanto tempo pode demorar um contrato. Ele pode, né, uma empresa vir e entrar com uma solicitação para revisão, reclamando, isso vai levando... Algumas judicializam, aí vai mais longe. A gente acompanhou o prefeito agora há poucos dias nesse passeio que teve pela proteção nos diques. Sim. E eu estava olhando as verbas que chegaram e que estão liberadas. A Casa de Bombas, elas estão paradas exatamente por causa de uma licitação que foi judicializada, né? Então, quanto tempo o dinheiro está ali disponível, as coisas prontas para fazerem, a gente não consegue fazer. Deve ter muito disso também na tua pasta, né? Tem. Agora, que eu disse, a gente conseguiu formar uma equipe muito boa lá, na assessoria técnica, e com experiência, então a gente consegue estudar bem os processos, puxar outros municípios, ver o que deu certo. É o que a gente vai fazer agora com a aquisição dos ônibus, né? A gente foi em São Paulo, a gente foi na SP Trans, e a SP Trans, a estrutura gigantesca, né? 14 mil veículos, engenheiros, técnicos, tudo que é tipo de profissional envolvido, de teste, e eles têm homologado já uma grande quantidade de ônibus. Então, inclusive, eles estavam nos contando lá que ele foi numa empresa, visitar uma empresa, e estavam os ônibus homologados pela SP Trans. E os ônibus não eram da cor da cidade de São Paulo. E eles, vocês pintaram errado esses ônibus, vocês pintaram errado, não é essa cor lá. Daí eles, não é para lá, é para Manaus. Por quê? Porque Manaus não tem os técnicos, a quantidade de técnico, conhecimento técnico para definir a altura em centímetros do balaústre na porta do meio. Eles têm. E eles fizeram. E eles têm a lista lá. Sim, por isso que foram homologados. Conforme as regras. Então, o que se faz? O que nós vamos fazer? A SP Trans, só para deixar claro, é a empresa que comanda o transporte na cidade de São Paulo, né? Isso. Então, essa oportunidade que a gente teve de ir para São Paulo e conhecer, não só na feira, mas também fui na CET São Paulo, que é responsável pelo trânsito, né? A gente vem com uma bagagem gigantesca para trazer para cá e para tentar, né, dentro do nosso número de veículos, da nossa população, implantar boas ideias que tem lá. E essa vai ser uma delas. O ônibus, a gente não sai do zero. Vai ser a primeira cidade a botar um ônibus que nunca teve um ônibus. Olha, a chance de ter problema, de dar errado, de atrasar é grande. Mas então, essa experiência que a gente traz de lá, junto com o corpo técnico, a gente vai buscar a solução para ser o mais rápido possível. Deu certo de um mês saiu nessa cidade, 2 meses na outra, e esse aqui demorou 10 meses, porque ele fez por conta. A gente já vai naquilo que... Vai tentar achar o atalho, né? Vai ter o estudo, né? Já estão estudando lá, nós temos 3 pessoas que já estão estudando as cidades que recém adquiriram o ônibus. Eu tenho contato com muitas cidades também, então... Lá na feira mesmo, eu já fiz contato com a gente de Trânsito de Cascavel, outro de São José de Campos, São José dos Campos, e eles já me passaram na hora, olha, quem participou da licitação foi a diretora que está aqui, passei o teu telefone já conversando, para ver o que ia dar certo. Então, essa experiência que a gente tem também, ela serve e é útil para esse tipo de situação. E tenho perguntado para os secretários que a gente entrevista aqui, geralmente, o que tu acha que é o desafio agora, englobando tudo, trânsito, transporte, tudo, o que tu acha que é o desafio desse momento na tua secretaria ali? Que não deve ser pouca coisa, mas enfim, tem alguma coisa que tu está enxergando, isso aqui nós queremos atacar agora. A pergunta vem me calhar que era que eu ia fazer parecida. Tu tem 25 anos, né? De experiência, 28, estou fechando 28 agora, então, em fevereiro. 28 anos de experiência nessa pasta, nesse caminho aí. Responde a pergunta do homem. Bom, meu desafio particular, agora como secretário, né, a gente nunca sabe, a experiência de um servidor há 28 anos, a gente sabe que pode amanhã estar, depois de amanhã não estar. Então, enquanto eu estiver com o cargo, ou com algum cargo dentro da secretaria, junto com meus colegas, para uma secretaria
praticamente de servidores, né? São poucos os CCs, então a gente está lá há muito tempo, a gente se conhece, a gente sabe o trabalho de cada um. É poder não só fazer o melhor, porque a gente faz o melhor. Olha, eu posso te garantir que o pessoal se esforça. A gente lida com a questão pública como se fosse particular. E eu vou dizer como, na minha casa. Eu tenho experiências já de situações em que não serviria para minha casa. Então não serve aqui para a prefeitura, não serve para botar nas ruas, não serve para a população. Eu acho que o maior desafio é conseguir mostrar isso para as pessoas. Porque hoje em dia é complicado. Né? A gente conversa, a situação é a compra de ônibus, vocês estão dando ônibus para o seu carro. É difícil a gente conseguir explicar a situação. Vocês estão com a indústria da multa. É difícil eu conseguir explicar que os nossos agentes eles fazem menos de 2 autuações por dia trabalhado. Essa é a média de autuações dos agentes de trânsito em Canoas. Não em Canoas, no estado. E olha, quiçá no país. Então, eventuais situações que um agente fez 1.500 autuações no mês. Meu Deus, sai na imprensa, abre uma CPI na Câmara de Vereadores, eu acompanhava isso pela federação lá, porque é algo muito estranho. Né? Porque muito acima do mas dá para fazer? Eu pergunto para vocês, né, que andam na rua. Tu disse que veio a pé hoje, né, Marcos? Sim. Quantas infrações dá para ver? A pessoa não dá pisca, a pessoa está no celular, a pessoa está sem o cinto. Do celular? Não respeitou o sinal. Canoas, eu tenho recebido reclamações. Agora, um representante do Cindy Lojas, inclusive, esteve lá conversando com nós, indignado com essa questão da quantidade de pessoas desrespeitando o sinal vermelho. E é o que causa o acidente, né? Sinal vermelho, velocidade, bebida. Então, para mim, e eu tenho certeza que para praticamente todos os meus colegas, esse é o desafio. É a gente fazer o melhor e conseguir mostrar que é o melhor que está sendo feito, né? Tanto na área do transporte quanto na área do trânsito. Nós tivemos já 16 mortes no trânsito, infelizmente, em Canoas esse ano. 11 são motociclistas. Então, tem um colega lá, o colega Godoy, agora ele abriu um programa, o Giro Certo, que ele está trazendo motociclistas e as pessoas estão se inscrevendo, até dizer, não fiquei sabendo, para dar uma melhor instrução de dirigibilidade, de segurança no trânsito, e eu fui lá, acompanhei, as pessoas saem diferente, né? Eu tinha medo, tinha pânico, eu não sabia fazer a curva direito, porque eu já tenho uma facilidade na aquisição de carteira que não tinha um tempo atrás, né? Então, a gente está se esforçando lá, e esse é o meu grande desafio. Junto com meus colegas, não só fazer o melhor, né? Não só ser, mas parecer também, que as pessoas consigam entender que a gente está tentando fazer esse melhor. Essa questão do trânsito que tu falaste aí, sinaleira, fechado e tal, o que tu acha que dá para fazer mais, assim? É educação, né? O cara tinha que entender, né, que a regra tem que ser respeitada, mas infelizmente é o que tu diz, o cara vai, dá para passar, tá vindo, passa. Né? E uma cidade desse tamanho provoca acidente o tempo inteiro. Né? Muitos. O que tu acha que dá para fazer para a gente ajudar a diminuir essa frequência de infrações, assim? Mesmo que o cara não seja computada, né? Quer dizer, o cara não recebeu uma multa. Sim. Mas é a infração igual, o cara passou errado ali, né? A educação, eu acho que tem que ter o equilíbrio. A fiscalização, né? E a educação. A educação a gente faz diretamente com escolas, empresas. Nós temos o nosso chefe lá, o Rufato, da área da educação, que faz um trabalho diário. Todo dia está fazendo isso. Tem esse programa lá com as motos. E a fiscalização também. O que acontece? As pessoas pensam, o agente gosta de multar. O agente de trânsito não gosta de multar. A questão da multa é uma medida administrativa que ela traz o rancor da outra pessoa. Porque tu chama o cara que está estacionado na frente na tua entrada e saída de garagem lá. O agente vai até lá, ele não está na esquina, né? Tu gostaria que estivesse na esquina para chegar, que nem a operação lá que eu falei antes para você. Ele vai demorar um pouco, daí tu chega, já estou saindo. Não tá, só não bota mais aí. Tu não vai fazer nada pro cara, tu te indigna. Sim. Se tu autua, o cara se indigna. E o que a gente está vivendo? É a questão da sociedade. Ele respeitar o teu direito, tu respeitar o direito dele. Então, é uma situação difícil, complicada do serviço do agente de trânsito, que nós estamos cuidando de uma entrada e saída de escola, por exemplo.
A gente vai estar multando quem está mal estacionado ou sem cinto, ou vai estar cuidando da criança que está atravessando a faixa pedestre? Sim. Então, o trabalho do agente de trânsito é muito mais a segurança viária. É cuidar do pedestre, é cuidar do ciclista, é cuidar das pessoas, é cuidar do fluxo, é cuidar da interrupção, porque ali tem um buraco, tem um fio energizado, caído. A multa é isso, é 2 por dia. Eu entrevistei esses tempos Tem um lugar em Canoas que não se resolve, e isso não é um problema de hoje, tá? Ele se arrasta há muitos anos, que é da MUC até a Domingos Martins, que é a questão do Colégio La Salle ali. Ali é direta a reclamação, ó, fulano de tal me multou, né? Mas os caras desrespeitam muito, eu sei, porque eu também já desrespeitei, porque a minha menina estudou lá do jardim da infância até ir para a faculdade agora. Aquilo ali é uma coisa difícil de resolver, né? É complicado. E assim, a gente já recebeu pais que foram conversar com nós na prefeitura. Eles confessam que quando a gente está lá, melhora o trânsito. E é nítido, porque chega a ter fila tripla. E se tu vai lá e autua, o que acontece? Reclama. Não, Quando nós vamos, porque parece que se perdeu aquela questão de estacionar o carro, dar a mão pro filho e levar até a escola. Não deixar o filho descer numa fila tripla. No meio da estrada, né? Porque para no meio da terceira pista, o cara tá no meio da estrada. E ele abre a porta. O filho atravessa na frente dos outros carros, de uma moto que venha passando. Exato. Não vai... É aquela coisa concebível para mim. Eu trabalhei um tempão no Diário de Canoas ali como editor, eu passava a pé ali. Ficava horrorizado com aquilo ali, né? Horrorizado. Pô, como é que o cara para lá do outro lado, né? Como eu disse, eu também sou culpado disso, tá? Porque eu participei disso durante... Quantos anos a guria se formou? De 5 anos até os 18. A gente tem que saber o que a gente quer, a sociedade que a gente quer. Ou tudo liberado, tira os agentes de trânsito, imagina. Tem agente de trânsito, né? Ou não. Então a gente faz o nosso trabalho, ainda assim, apesar, né, de ter essa crítica, esse olhar, ameaça, né, muitas vezes, e até mesmo agressão, né? Graças a Deus aqui na cidade de Canoas não tem essa característica. Sim, mas já aconteceu. Vai pro norte, pro nordeste, é morte. Nós tivemos um colega assassinado com 3 tiros na cabeça porque estava guinchando o carro mal estacionado. Imagina. Então... Fazendo o trabalho dele, né? Tava fazendo o trabalho dele. Fazendo o trabalho dele. E o que a gente cuida? A gente cuida... O nosso foco é a vida. Então, é o que eu falei para vocês, 16 mortes. 11 motociclistas. Nós temos que dar um foco para o motociclista ou não? Claro. E quando tu vai ver, as pessoas que reclamam ou as pessoas que se envolvem nesses acidentes, elas têm, digamos, uma ficha corrida de autuação por embriaguez, por velocidade, por racha, por estar empinando, no caso da moto, né? Logicamente agora falando, mas no caso do carro também, embriaguez e velocidade são contumazes no cometimento de infração. Então são pessoas praticamente que estão chamando para si uma situação de um acidente, de um desastre ou da morte. Eu entrevistei esses tempos um agente da Polícia Rodoviária Federal, achei bem curioso assim, porque eu perguntava, como é que tu faz, né? Ele tinha me dito que quase 90% do trabalho dele é atender ocorrências evitáveis. Era atender ocorrências evitáveis. Não precisava acontecer, mas ele estava atendendo porque tinha, enfim. E ele sabe o que tu acha que dá pra fazer? Ele disse, cara, o maior cuidado menor. Só. Então, o caminhão tem que cuidar do carrinho menor, o motorista do pedestre, porque o pedestre está mais desprotegido, a moto está menos protegida, o carro está menos que o caminhão. Então, o grande, tu olhar para o pequeno. Só se isso acontecesse, já resolvia muito do meu problema. Fiquei com aquilo na cabeça, né? A gente é verdade, a gente é meio cuidando só da gente, né? Ele que azar. Não é azar. Eu quero chegar a gente para dar uma morte, né? E isso se traduz no que a gente tem no primeiro semestre. Né? Nós tivemos os 11 motociclistas, nós tivemos 3 pedestres e um ciclista e um condutor de carro. Sim. Então, o menor ali está 90%. É o menor. Lembrando que o nosso podcast tem o apoio aqui da Six, que cede o espaço para a gente gravar esse episódio, e da Prefeitura de Canoas. Agora, quem precisa de atendimento oftalmológico em Canoas conta com um grande reforço.
O Hospital de Olhos já está funcionando com atendimento 100% pelo SUS. Serão até 3 mil consultas, mais de 10 mil exames e 440 cirurgias por mês, ampliando o acesso da população e ajudando a reduzir a fila de espera. Mais cuidado com a visão, mais saúde para Canoas. Está acontecendo, está avançando. Secretário, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. O papo foi muito Obrigado, secretário. Eu que muito agradeço. bom mesmo. Obrigado por Esperamos ter fazer um vindo aí. podcast aí quando estiver entregando os ônibus. Logo eu acho que nós vamos ter um avanço, né, nessa questão dos ônibus, e eu acho que a questão do trânsito, ela merece logo aí a gente vir poder falar das Vamos. mudanças, até do resultado dos estudos que foram feitos, Conta com a gente. e falar do serviço dos agentes de trânsito também, que é a minha grande paixão também. Muito obrigado. Valeu.